Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Unicast. Hoje eu estou com um convidado muito especial aqui, um cara que tem uma história bem interessante para dividir conosco, que é o Márcio Mâncio. Márcio, obrigado por estar conosco aí. Grande prazer te ter em Pelotas. Sei que tu gosta muito da terra. E hoje passamos aí o dia juntos. Foi um dia de bastante trabalho, mas muito divertido. Vocês vão ver por quê. E queria te agradecer aí pelo privilégio de estar contigo. Cara, eu que agradeço e é interessante como a gente já fez várias coisas juntos, mas podcast é o primeiro. É o primeiro. E depois, ao longo da história, a gente vai contar tanto evento presencial, digital, as lives. E é impressionante em todos os eventos que a gente fez, tanto em Vila Ventura, Porto Alegre, aqui em Pelotas. Hoje encontrei uma menina que estava lá, que nos assistiu no último evento que a gente fez aqui, e o quanto aquilo marcou ela, né? Então, às vezes, a gente não tem noção de como a gente influencia ou dá dicas e sacadas. Então, você que está assistindo esse podcast, assista com papel e caneta, que provavelmente alguma coisa vai prestar na tua vida, né? Com certeza, né? Você vai lá, apresenta o conteúdo e aí as pessoas vão embora, a gente vai embora e fica ali, né, a mensagem. E aí é aquilo, né, Marcos? Marcos de novo? Chamei de Marcos. Às vezes o pessoal me chama de Marcos, cabeça. Marcelo, Maurício, Matheus, que são meus irmãos. Não, mas se eu te conhecesse hoje, né? Te chamar de Marcos. Não, e o ruim é quando chama de Márcio Manco, né, cara? Ou Manso, né? Essa piada tá batida, eu não faço mais. Márcio, mas é isso, é o que tu faz com o conteúdo que tu recebe, né? Então tem gente que guarda e executa, Exatamente. Coloca em prática. Que bom que tu encontrou essa pessoa hoje aqui em Pelotas. E hoje vai ser retorno, né? E hoje vai ser histórico, cara, porque a gente vai poder revelar coisas, ou eu pelo menos vou revelar coisas que da Nunca história foram recente, reveladas. da história longa, que hoje vai ser bem bacana mesmo. Então começa aí nos falando, Márcio, de onde tu veio, de que te alimenta, diz aí pro pessoal, da onde surgiu, o que te traz aqui, é isso aí, cara. Bom, que tu Maurício, manda aí? É interessante para quem não me conhece ou para quem talvez assistiu alguma palestra, algum treinamento, algum evento que é o que até então era o carro-chefe, né? Até 2020 aqui em Pelotas, Porto Alegre, Brasil, Brasil né, todo. Brasil. E em todo esse Brasil, as pessoas que assistiram a eventos diferentes. Então tem palestras que eu estou de terno, tem palestras que às vezes levam, né, um tema, ou às vezes a empresa que me contrata pede um tema. A história recente, por exemplo, dessa semana foi muito interessante, porque segunda-feira, hoje, para quem está assistindo a versão gravada, né, hoje é sexta-feira, final do dia, sextou, né? Sextou, por isso que a gente está, não sabe se é café ou já é alguma coisinha. um energético, mas segunda-feira, São Paulo, Convenção Nacional de um cliente querido de muitos anos, Tintas Killing, que lançou uma linha de adesivo e estava com a força toda de vendas desde 2018, que não conseguiam estar juntos. Então foi um evento memorável, histórico, na segunda-feira em São Paulo. Na terça-feira, o Grupo Imbeta, ali, né, em Esteio, aqui no Rio Grande do Sul, com o pessoal do Ordene. Na quarta-feira é Santa Maria, na quinta-feira São João do Polesine, hoje Pelotas, amanhã esticada até Santa Vitória, né, e um pulo no Uruguai, impossível não pegar um doce de leite. Segunda-feira Minas Gerais, terça-feira Uberlândia. E o que está acontecendo, né, Maurício? Pós-pandemia, muitas pessoas têm que correr atrás do prejuízo, né? E mais que nunca estão precisando de inspiração, conhecimento, habilidades e atitudes, e isso é a nossa especialidade. Então, a história recente é que está todo mundo buscando fazer, né, o seu melhor, muita coisa presencial, só que agora a gente tem o melhor dos dois mundos, que é o que está acontecendo nesse exato momento, que é o virtual, né? As pessoas tendo acesso a esse conhecimento, mesmo sem a nossa presença física. Então, o que eu hoje tenho observado que a gente, tanto no híbrido, né, quanto só no presencial ou só no virtual, tem conseguido fazer uma diferença grande. E ao longo da vida, né, que depois eu vou explicar um pouco melhor da minha história, o que eu tenho percebido é que como os líderes, as pessoas que estão no comando na mudança, muitos ainda não caiu a ficha, né? Ainda estão um pouco... Do que? Do formato ideal? Do que fazer para reagir? De tudo que tem de recurso, de tudo. Alguns estão só no presencial, outros estão no presencial e têm noções do digital, outros estão só digital, mas não convertem
no olho, tem leads, tem tudo e só não conseguem no final fazer o seu melhor. Então, é impressionante como o pessoal não está aproveitando tudo, né? Eu mesmo, até 2020, como tu conheceu, a gente podia fazer um evento que nem da Copa do Mundo, né? Receber uma seleção, fazer um evento bacana, como aconteceu aquela vez, a gente saiu na TV aberta por estar lá, né, na Copa, auxiliando, né? Tudo Eu na posso linha falar de um frente. pouco aqui como é que eu te conheci, né? O Por Márcio, gentileza, então, o fala aí. Márcio falou aqui que ele... Hoje dá para dizer o quê, Márcio? Tu é um consultor, palestrante, Cara, é um leque de eu me situações, né? autotitulei, né, um palestrante de alto impacto, porque eu Certo. ganhei um prêmio um tempo atrás do melhor palestrante em 2008 na categoria Palestras que Marcam, lá com uma empresa que trazia vários palestrantes para o Rio Grande do Sul. Fez uma enquete e foi eleito. Foi na Fiergs Pô, o que evento, bacana, e a Márcio. palestra que mais o pessoal lembrava, né, que mais ficava um residual. E esse virou meu diferencial. Como foi o Perfeito. caso de hoje de tarde. A menina, eu assisti a tua palestra tal dia e lembro de tal coisa. Né? Agora há pouco eu recebi no celular uma palestra que eu fiz semana retrasada em Gramado. Uma das alunas que é de João Pessoa me mandou a foto dela multiplicando, usando que os bacana, bombons e a que forma que a bacana. gente usa de interagir, clonando a palestra para passar para a equipe dela, que não pôde ir a Gramado, era um evento só para líderes. Eu, ultimamente, tenho reunido mais com as lideranças, justamente para que dê para espalhar, né, o conteúdo. Perfeito. Mas esse foi o que nos uniu um tempo atrás. Palestra de alto impacto, mas tu faz muito sob medida, né? 100%. Eu ia 100%. falar pro pessoal, né, como eu conheci, né, eu trabalhei, para quem não sabe, 10 anos com hotelaria focada em eventos. Era uma hotelaria voltada para eventos corporativos, como tu falaste de futebol, atendemos Copa do Mundo, Seleção Brasileira. E o Márcio estava lá quase que semanalmente com clientes que tinham agenda de eventos conosco. Então, criamos ali uma amizade. Então, ele disse, na Copa do Mundo saímos na TV aberta. Realmente, o pessoal nos parou lá da RBS, nos entrevistando, porque a gente estava ali operando o evento, chegando com a queijadinha do Neymar, né? Resolvendo os problemas dos doces. Exatamente, né? do doce do Neymar, para ter alguma lembrança regional. Fomos atrás de uma queijada lá de Itapuã. Da minha Então, terra. foi aí que eu conheci o Márcio, atendendo os seus clientes dentro do hotel, como um palestrante. E uma curiosidade, né, que o pessoal não sabia que tu vinha desse ramo de hotelaria, né, que agora te associa como empresário, como vendas, muita como gente não sócio sabe. imobiliário, muita gente não sabe que minha essência, eu comecei no seguro e no consórcio, formando equipes para isso. Né? Cara, eu ia te perguntar, tu falou que vai revelar coisas que tu nunca revelou, e eu vou te fazer perguntas também que eu nunca te fiz. Boa. Então, Vai ser cara, tua carreira foi sempre na área comercial, né? Cara, olha que interessante. Para quem conhece Itapuã, Itapuã é um vilarejo onde acaba o Rio Guaíba e inicia a Lagoa dos Patos, é numa ponta, né? Pertence a Viamão. Meu tio Samuel disse que vai ser, em breve, um dos principais destinos turísticos do Rio Grande do Sul, que não tem paisagem igual Itapuã. Eu conheço, se vou fosse bastante. mar, É lindo era demais. Florianópolis, né? Devido é lindo demais. a fauna e a flora do lugar, as ilhas, é muito bonito. Então, lá eu me criei, minha família, né? Parte de pai é oriunda de lá. E sempre, todos os finais de semana, férias, a gente ficava lá. Então, a minha origem mais de trabalho mesmo foi o rural, cara. Foi essa coisa do campo, né? Então, sempre Ordenhando. a cavalo, gostando de estar lidando com gado, lidando com coisas, né, rurais e fazendo os trocos, lavando o carro, ajeitando uma coisa e outra, plantando uma horta, fazendo umas coisinhas braçais. Até que, estudando, fui buscar a faculdade, e a faculdade que eu entrei foi de Educação Física na URGS. Até então, nada a ver com o que eu faço hoje, mas a faculdade que eu queria muito na época, só que teve um detalhe. Como a URGS tinha os horários muito quebrados, né? Não era só de manhã ou só de tarde, pelo menos o curso de Educação Mas Física. tem alguma coisa nesse curso, cara. O fundador da Porto 5, o Rafael Nascimento, é formado em Educação Física. Olha que eu posso ter... Hoje, um dos maiores empreendedores aqui da cidade, legal, tomando cara, aí o também. Brasil. Então, né? em algum momento eu posso ter cruzado, porque aqui na Federal de Pelotas eu vim fazer alguns trabalhos também na época da Educação Física. Sim. Mas o que aconteceu? O horário extra, fora dos horários de aula, eu queria ter uma grana, né? A família não tinha como vários irmãos, irmã de criação, tudo. Ficava difícil, né, de manter, então precisava trabalhar.
e aí que eu entrei começando a vender seguro porta a porta, sem salário fixo, vale transporte, Só no variável. só no variável. Fechou, ganhou, não fechou, não ganhou. E passei um mês inteiro, cara, motivado, sei tudo de seguro. Até hoje eu sei fazer cálculo de seguro na mão, né? Não precisava nem de computador. Sei assistência 24 horas toda de cabeça, eu sabia tudo de produto, estava motivado, né? Pegava a motinho que eu comprei com o dinheiro do quartel. Sempre fosse um cara comunicativo, assim, de quebrar Cara, gelo. e esse era o problema na época, porque é? eu achava que vendas era falar. E saí oferecendo seguro de carro. Sou América Unibanco, na época era a seguradora que eu tinha a pasta. E não fechei nada, cara. Um mês inteiro não vendi porcaria nenhuma, nem os meus parentes, pessoas mais próximas. E quando eu estava pensando em desistir, estava devolvendo a pasta, dizendo, vendas não é para mim, desisto, né? Vou, sei lá, fazer concurso público, alguma outra coisa que não fosse vendas, ou me dedicar de novo para a educação física, que estava sendo como, né, um plano B. Aí o meu gerente chegou na época e falou, cara, antes de desistir, vamos fazer uma visita junto. E ele foi e viu que o que eu estava errando era só o tudo ou nada em vendas, que era Deus te deu 2 orelhas e uma boca, né? Era para ouvir mais do que falar. E eu fazia tudo direitinho, só que pulava essa etapa. E quando corrigiu isso, né, ele falou, Márcio, os campeões de vendas de seguro nacionais são os que mais ouvem, né? Ele até domina o produto, mas se o produto te atrapalhar, às vezes tu pode olhar um catálogo, pode colar. Tem né? recurso. Hoje tu tem um tablet, tem uma internet. Na época, se tu não soubesse, tu podia ligar para tirar dúvida. Motivado, tu sabe que é visitando, né? Que as coisas não vão cair no colo, tudo certo, mas tu não está ouvindo se o cara tem medo que roubem o carro, que bata, ou se virar a chave de manhã o carro não pegar. E isso é o que diferencia tudo. E aí, cara, depois dessa orientação, no outro mês, já campeão de vendas, outro mês campeão de vendas, aí fui chamado para ser gerente. Aí eu peguei gente também que estava só no variável, eu tinha que, em pouco tempo, formar os caras para ganharem na área de seguros, senão o cara não ficava, né? Ele precisava... Começar a fazer uma coordenação de equipe ali. Cara, e 100% de alto impacto, ou seja, o cara foi selecionado segunda, terça, técnica de venda, quarta, também, quinta, produto, sexta, pasta, rua, e em um menor tempo possível ele tinha que fechar negócio, né? Conseguir... Então, essa preocupação de que eu só ganhava se o meu vendedor ganhasse, fez com que eu não perdesse tempo com muito mimimi ou com muitas teorias que talvez dessem certo ou não. Eu tinha que ir no que funciona. E esse, por incrível que pareça, é o meu diferencial hoje. As empresas, quando me chamam, ela às vezes tem pouco tempo para corrigir coisas graves. Dificilmente sou chamado para uma festa, né? Lá no Vila Aventura era legal, assim, né? E hoje um dia de celebrar, um dia feliz. Mas, via de regra, quando me chamam é quando está muito ruim. Quando a meta não foi batida, quando tem que cortar alguém, quando demitiu uma pessoa e precisa montar outra rápido, e quando o gerente não está gerenciando, que eu chamo, né? O termo que eu uso é fake. O mundo está cheio de recepcionista que não recebe, vendedor que não vende, gerente que não gerencia, pessoas que não fazem o básico porque foram contratadas. Então, quando eu comecei a atuar nisso, já deu um baita de um resultado para várias empresas grandes. No Brasil, comecei a atender muita gente além da minha equipe. Quando isso tomou um volume tão grande que eu não conseguia mais conciliar, administrar uma equipe e treinar empresas fora do meu negócio. Já tinha começado a fazer um trabalho paralelo? Sempre, sábados e domingo. Perfeito. Né? Às vezes, sexta de noite. Aqui, por exemplo, o Sicredi começou a me chamar para sábados inteiros treinando as equipes para vender seguro, para ser uma venda consultiva. Isso, acho que nem era nascido, era em 2000, 2001. Em 2001, então, obrigado. a gente começou a rodar o Rio Grande do Sul todo, depois veio Paraná, Mato Grosso do Sul e praticamente quase todo o Brasil, porque eles queriam tirar aquele ranço que muitas instituições financeiras tinham de tu quer um empréstimo, então toma um seguro. Era sempre uma venda casada, agora abaixo. Sem entender o cliente. Sempre condicionando. Vou te liberar aqui, mas toma aqui. Exatamente. E aí comecei a fazer isso, só que o volume disso se tornou interessante e eu acabei, aos poucos, né, me desligando da gestão diária da equipe, mantive, né, um acompanhamento mais esporádico, mas aí começou a acontecer algumas palestras
que além de ser de alto impacto, além de eu atender a dor que o cliente está sentindo, a gente fazia ela também temática, que daí foram aquelas que muitas delas tu acompanhou, Cara, de entrar deixa eu de fazer um moto, entrar de comentário. Camaro, entrar Pá, vestido de isso aí, Deus. não, guarda isso aí que nós temos que voltar na para no temática aí. Eu só quero não perder um gancho, cara, muito legal, que é o fato de tu entregar mais do que esperavam na tua atividade original, que é o seguro, fazer bem feito, e quanto isso abre outras portas, né? Hoje tu tem uma carreira de empreendedor, de palestrante, tempo livre, vive como tu queres, né? Mas iniciar se entregando dentro da companhia, dando resultado real, construísse uma outra carreira. Então, isso a gente fala muito, cara, entrega mais do que tu te colocar na tua mesa. Entrega mais. Isso devia ser que dado... é pra ti. Devia ser dado no colégio, né, cara? Normalmente, para te chegar numa nota, né, atingir a média já era complicado. Sim. Tem um amigo e também palestrante que a gente atuou já em várias convenções juntos, que ele bate muito nisso. Como a grande maioria das pessoas está treinada para ir até a média, né? Isso aí. Se o cara tirar 10, e coisa que quando a gente fazia isso, muitas mães da gente diziam, não fez mais que obrigação, né? Mas o 11, o 12, o extra, o buscar é muito raro, né? E isso, quando eu comecei a fazer nas convenções, nos treinamentos, e mesmo naqueles que as pessoas eu não estava vinculado ao resultado final, se o cara vendesse, eu não ia estar recebendo, né? Eu entregava e tchau. Perfeito. Eu sempre me preocupei em ver se o cara está usando, dar o feedback. E é impressionante que mesmo exemplos que talvez eram ilustrativos na palestra, como ensinar a nadar, que eu trouxe educação física, como de repente o cara em pouco tempo fazer o que não fez uma vida inteira, né? A pessoa começou a me dar foto, meu primeiro dia de aula de natação, o cara que aos 30, 40, 50 anos nunca tinha nadado, em 5 dias estava conseguindo e começaram a compartilhar isso. Então, todo o meu trabalho, pode ser uma palestra, uma gestão, o que for, é baseado nessa pergunta. Como é que tu quer que os caras saiam do evento? Né? Pô, se o cara sabe, cara, eu quero que eles saiam leves, divertidos e tal, isso já dou de brinde normalmente, a parte do stand-up, né, que tá junto na palestra, o cara vai rir do início ao fim, a parte motivacional, o cara vai ser motivado, isso já está na mão, mas qual é o conteúdo que tem que ter ficado, né, no sangue do vendedor ou do gestor? Esse é para mim, inegociável, é como eu inicio o trabalho. A partir daí, se o cara vai dizer, cara, preciso que o tema é tropa de elite, beleza, a gente vai chegar tropa de elite. Ou como foi aquela, né, pô, é rally, entro de moto. Ou, putz, teve um cliente meu uma vez, só Deus para resolver o nosso problema. Aí fui de Deus, né? Então, uma que está vendendo muito, cara, é do Indiana Jones. Essa é muito legal. E eu consegui também... Tu vai fantasiado de Indiana Jones? Eu tenho nem a fantasia, cara. Minha jaqueta de verdade, o chapéu, tudo é de verdade. Tu usa não foi comprado dia a dia? em loja de fantasia, foi comprado em loja. É o que tu Só usa, a bolsa de couro, cara, não foi barato. Da Tele, chique, é um Indiana Jones decente. O sapato, vamos dizer assim, o sapato é o que eu uso, né? Normal, igual do filme. Mas a ideia da temática é para que o pessoal associe isso, né, a um personagem e tal, mas o mais legal é que até quando eu uso um produto que está vendendo super bem, tanto no presencial e agora no híbrido, né, que o cara compra a minha palestra e ganha o show do Grid Uruguaiana ou vice-versa. Às vezes compra o show do Jair e ganha a palestra. A gente está fazendo conteúdo e diversão na medida certa, né? 1h30 de palestra, mais 1 hora de show. E teve uma que eu fui de Indiana Jones e ele foi de Guriana Jones. Ele conseguiu cantar o canto alegretense dentro do tema do filme, sabe? Aquele pam, param, pam, pam, param. Ele conseguiu botar Não Me Perguntes onde ele bota qualquer música. Então, esses eventos que a gente faz mais leves, divertidos, dinâmicos, com temática, com interação, o pessoal tem tendência a absorver mais, a pegar esse conteúdo e depois reproduzir na sua unidade ou no seu dia a dia e não raro associar, né? É comum, às vezes, a pessoa me mandar uma mensagem, eu estava numa recepcionista que não me recebeu, era fake, sabe? Eu peguei um táxi e o cara dirigiu mal, motorista fake. Então,
quando a gente consegue criar quase que uma comunidade, né, de pessoas que estão buscando o autoaperfeiçoamento. E tu falou, né, eu me afastei um pouco da operação diária, de ter equipe no meu comando todo dia, mas atualmente, cara, eu tenho feito isso com a equipe dos meus clientes e acompanhando todo dia. Participa do acompanhamento? E tiveram cases de 2020 para cá surreais, assim. Por que surreais? Porque, por exemplo, tem empresas de venda, por exemplo, de pneu, que vendeu lá em janeiro 6 mil pneus, fevereiro 5.500, em março, com a minha metodologia, que é o RPM, né? Reconhecimento, preleção e motivação diária, uma dose por dia. Reconhecimento, Preleção e motivação. E motivação. Eu associei a RPM para o pessoal, toda vez que acelerar o carro, ver que o giro ali, quando tu pisa, né, o giro do motor aumenta. Sim. Então, quando tu aumenta o giro da equipe, tu consegue resultados mais rápidos, né? E tu, obviamente, se associar a uma corrida, vai chegar em primeiro lugar. Se associar à Fórmula 1, né, vai ser campeão, pódio. Então, eu fiz essa analogia e para ficar fácil de decorar. Mas o fato que com o RPM, essa empresa, cara, que vinha já numa média de vendas, ela cresceu 129% em relação ao ano anterior, no mesmo março. Naquele março foi 10.852 pneus. Então, esses cases, né, essas situações... Cara, tu pode dizer alguma coisa que foi feita assim na prática? Tu claro, acompanhou posso abrir tudo, não tem segredo. Eu acompanhei pessoalmente todo dia, durante 22 dias, meia horinha por dia, fazendo o tripé acontecer. Qual é o tripé hoje que qualquer empresa que se propõe a fazer negócio, vendas, né, tem que ter? As atitudes, né, a parte comportamental tem que estar regulada, tem que saber quais são as atitudes que os melhores estão tendo, a parte técnica de venda, independente do produto, se o cara vai vender um serviço ou um produto da empresa, pode ser ele, qual nicho for, não importa, mas existem técnicas que funcionam desde a abordagem até o fechamento, que facilitam a vida. E o terceiro tripé é o domínio do produto e do serviço, né? Quando o cara, se tivesse uma prova hoje, o cara saberia do que está fazendo, basta, para ter uma ideia do tamanho disso, é tu fazer uma provinha, entra no Detran, na provinha do Detran do Rio Grande do Sul, ou de São Paulo, do Rio, entra lá, tem 30 questões. Para te não perder a carteira, ou quem perdeu voltar a ter, tem que acertar 21. Cara, vai ver quantas as pessoas acertam, né? Sem dúvida, cara. E de uma coisa que fazem todo dia. O cara já tem a carteira, já dirige e, no entanto, às vezes erra no básico. E eu posso falar porque eu fiz a provinha, né? Quando mudou a carteira e também em outras ocasiões. Trago, né? Nunca, não. Cara. Por incrível que pareça. Não, sei que não. Não, mas é engraçado porque a gente é daquela época a fama tem, né? A fama fica, né? E o mais legal é que lá em Itapuã eu tinha um Chevette que nem cinto de segurança tinha. Era só de fábrica o carro não tinha cinto de segurança. E hoje eu não consigo não sair, né? E eu não sei o quanto isso é externo, o medo de perder a carteira, cara, não consigo mais, assim. Não dá. Já teve vários eventos que mesmo sabendo que não ia ter barreira, cara, a sensação é que o Papai do Céu tá te olhando, dá um medo, não dá? Dá um medo. Então eu tô com isso, assim. Mas, e é risco também, né? Não, e é engraçado que nesse caso, eu, por pontuação, assim, de multinhas bobas, e na época que a pontuação... Viaja muito também, né? Sempre na estrada e com a pontuação, às vezes multa de bobas, assim, de não ligou o farol quando era para estar ligado. Mas o somatório, puxa, fiquei sem carteira um mês e aí vou lá fazer a provinha e errei coisas básicas. Aí tive que reestudar as coisas que eu, entre aspas, já sabia. Então, um grande desafio hoje de qualquer empresário, de qualquer gestor, pessoas que estão à frente, quer seja nos produtos que a gente tem em comum, seguro, consórcio, que a gente vivenciou, né? Mas, sei lá, tu pode vender uma roupa, pode vender uma agência de viagem, né? Uma viagem para algum lugar. Se o vendedor não tiver atitude técnica e conhecer o produto e serviço, ele vai falhar. Então, o grande desafio é diariamente... Tu fez esse processo com essa empresa Cara, diário? Essa foi agora, né? Eu tô contando uma das mais recentes. Mas faz parte do teu pacote. Cara, é uma palestra, não é uma palestra, porque eu falo muito assim, ó, existe estímulo e transformação. Exato. Cara, estímulo, o cara vai num evento, vai lá e sai, bah. No outro dia,
volta pro dia a dia, pra rotina dele, um balão, fala do balão, né? O balão murcha. Cara, para Perfeito manter exemplo. isso aceso, né? Que aí é a transformação que eu digo. E é né? comum essa dúvida e esse equívoco, cara. Convenção, seminário, treinamento são coisas diferentes. A aula na faculdade, completamente diferente. A palestra, ela tem uma característica de, em pouco tempo, vamos dizer, 2.000 pessoas na minha frente, vou dar um exemplo real, Cotrijal, lá em Não Me Toque, 2.000 pequenas e médias produtoras rurais, só mulheres. E muitas delas têm, talvez, de produção rural que eu tenho de vida, né? A pessoa está lá... Na cooperativa, né? Na cooperativa, 2.000 pessoas. Cara, talvez tu não vá conseguir nem usar a tela com escrito, que não vão enxergar lá do fundo. Não é a hora de aulinha, não é a hora de entrar no detalhe. É a hora de tu inspirar e fazer com que o pessoal... Sem dormir, né? Eu dou garantia, se alguém dormir ou não gostar, não precisa pagar, né? Sim. Mas que a pessoa consiga, em pouco tempo, pegar uma ideia que pode ser tanto que a empresa me pediu para passar, ou o que eu sinto que é importante, mas que ela sai daquela ideia lá. E depois, no dia a dia, ela vai pavimentando. E aí a transformação vai acontecendo, porque de dentro para fora, com aquela dose que ela recebeu, ela vai desenvolvendo o anticorpo. Mais ou menos como uma vacina, né? Deu a vacina... A pessoa, no dia, sentiu um impacto, mas é no dia a dia que ela vai desenvolver os anticorpos. Esse impacto que tu fala também, que tu traz essa temática justamente para marcar, isso faz ficar vivo na pessoa e ela ter o interesse de mudar o hábito, né? Exato, exato. Não, eu gostei, eu quero isso. Só que eu sei que é comigo ou bronca, né? É aquela história da autorresponsabilidade que está em alta. Eu nunca vou conseguir nadar pela pessoa. Exatamente. E nem tomar as atitudes por ela, se não for de dentro para fora. Então a palestra tem esse poder. É o de despertar, fazer é o despertar. O cara tomou um sacolejo e ele levanta e tipo, pá, agora eu preciso treinar mais defesa. Ou ele tomou um nocaute, né? Foi para a lona, pô, agora eu preciso treinar mais solo, mais braço. Então, acabou aquela palestra, aquelas 2.000 mulheres vão ter resultados talvez diferentes, a palestra tocou elas mais de um jeito ou de outro, mas sai com aquela inspiração para daí começar a botar em prática. Treinamento. Treinamentos são turmas menores, onde tu consegue ir mais a fundo e talvez dar uma dose melhor. Para aquela pessoa, ela precisa de um Rivotril, para aquela lá precisa, sabe, de um desconto. Daí tu vai dando um remédio melhor. Tu consegue sentir cada pessoa. Exato. Né? Onde é que essa aqui precisa? E a partir daí aquela pessoa também vai se manter, né, e junto com a sua empresa, buscar quantas doses ela precisa daquilo até curar um ponto fraco ou fazer com que o ponto forte fique exponencial. O que é o método da RPM, o dia a dia? É um método, cara, onde daí não é palestra, não é treinamento, é aquele momento comparando com um time de futebol que vai entrar no campo, terminou de se fardar, faltam 5 minutos para ele subir e começar o jogo, e o técnico senta com eles, ou em pé mesmo, e diz, hoje o jogo é contra os argentinos, então os caras vão bater, tem essa característica, eles vão tentar ir no teus brios, então não é só futebol, hoje é psicológico, e daí ele reforça um conteúdo que é para aquele jogo de quarta-feira. Já no domingo, não, hoje é o jogo amistoso, é outro estilo. Já na outra quarta, esse é pela Libertadores. É diferente quando é um Grenal. Vai customizando isso. A atitude da equipe. Né? A estratégia, tudo, na verdade, né? E com doses pequenas, Maurício, porque um grande erro são gestores, às vezes, dando... Às vezes a gente usa o termo, né? Dando um xingão longo, e aí o cara já bloqueia porque tá em tom de não bateu a meta, quantas vezes tem que falar, toda hora eu repito isso. Vem com aquele ranço, né, do sermão. É um erro grave e acontece direto. É impressionante como ainda existe, e em público ainda. Às vezes acontece sim de pegar os caras que ficaram para trás e dar uma sacudida que parece que vai dar resultado, mas tu vê que não é o ideal. Tem também aquele caso onde o cara só elogia e aí a galera fica com excesso de confiança, relaxa. Curtir aqui, E não... Então, a preleção, né, o RPM, ele é a dose exata. Eu uso muito o exemplo do café da minha avó, né, cara? Eu podia estar num dia frio, cansado, de ter, sei lá, passei o dia na rua a cavalo,
largou o cavalo, sentou ali, tu já não quer mais fazer nada, mas vem a dose certa de leite, a dose certa de café e a dose certa de açúcar, e aquilo parece um Sempre remédio. cai bem. Cara, dava uma vida, e daí quando vê, tu já ia de novo, já pegava enxada, ou já ia, Bem né, demais. lavar um carro, já ia fazer alguma outra coisa, né? Quando tu acha que estava na lona, aquilo ali é um símbolo, né? Mas se tivesse leite demais, talvez eu não tomasse. Se tivesse açúcar demais, talvez não gostasse. Se tivesse café demais, talvez... Então, a dose certa, né, que tu vai estar tocando a tua equipe, nós encontramos no RPM, nesse método todo santo dia. Tiveram empresas que já estão há um ano com esse método e aumentaram 4 milhões no resultado final. Cada empresa, né, está numa fase diferente. Tem alguns que estão recuperando a pandemia, tem outros que já cresceram na pandemia. Tem, por exemplo, uma indústria que eu implantei isso e o cara não precisou apertar demais, já estava crescendo, né, pela característica da indústria, estava crescendo super bem. Então, dependendo do cliente hoje, é uma metodologia, mas esses 3 elementos, em todos eu trabalho: a atitude, a técnica de venda e a técnica de produto. Que dá para ilustrar com o chá, né? Perfeito. A primeira vez que eu vi do chá do conhecimento, do habilidade e Candelora. atitude, é isso, né? Foi. É Engraçado, eu fiz umas 3 palestras com o Raul Candeloro, que é um baita cara, né? Hoje em vendas inquestionável no Brasil. Mas essa analogia é muito legal, né? E quando tu me falasse que poxa, a gente podia até tomando chá, né? Literalmente Tomar um associar, chazinho. né? Hoje foi um cafezinho, né? Hoje foi café, mas conhecimento, cara. Não precisamos ir muito a fundo, mas tem aquela frase clássica: se tu acha caro o preço do conhecimento, não queira experimentar o preço da ignorância, né? Clássico. Qual é o problema? É qual conhecimento que é aplicável, que interessa. Porque se tu for olhar ao longo do nosso primeiro grau, segundo grau, agora ensino fundamental, médio e tal, algumas coisas tu não usa hoje, né? 80-20, né, eu acho. E às vezes tu vê que se talvez tu tivesse tido mais tempo com coisas que hoje são vitais, né, cara? Quanta falta eu sinto em algumas matérias que eu poderia estar melhor, sim, sim. Né? Hoje mesmo, fazendo a compra da passagem de Minas Gerais, eu não preciso abrir um mapa para saber qual é o deslocamento da cidade, como é que é o mais perto e tal. Então, poxa, é uma geografia que me resolveu. Talvez eu não entenda muito de solo, talvez eu não entenda muito de detalhes, mas é aplicável na minha vida. Quando eu aprendi a lavar a mão na 5ª série, como devia ser direitinho, quando deu a pandemia e estava tendo aula no Cadeia Nacional na TV, eu não precisava, eu já fazia isso antes da pandemia, né? Então, enquanto a minha saúde já era preservada muito antes de uma pandemia. Mas, cara, administração de grana, investimento, resultado, conseguir... Né? Às vezes tu aprendeu, por exemplo, português na escola, mas não aprendeu a falar em público. E aí um dia o cara tem que dar uma reunião, fazer uma palestra, e é um medo de muita gente. E tem aquilo, né, Márcio? Tu absorve o conhecimento que tem mais a ver contigo, né? O que mais tu te identifica, tu absorve. Exato. E agora, pegando esse gancho, tu falou qual conhecimento é aplicável. Exato. Qual conhecimento eu quero aplicar? Porque hoje, com o digital... A gente falava mais cedo, né? Uma enxurrada de informações, né? Exato. Cara, é curso daqui, é coach daqui, é palestrante daqui, vem aquilo e confunde a gente. Cara, o que eu quero para mim, né? E que conhecimento eu preciso. E a aflição que a pessoa fica quando vê que tem toda a informação gratuita. Cara, eu já passei por isso. Eu sigo um monte de gente ali que eu... Cara, eu tive uma hora que... Não, peraí. Eu vou dar uma limpada nisso. Tu é um que eu sigo, tá? Não te preocupa. Não, eu sei. Assisto, mesmo que não seguisse, eu ia te mandar os vídeos. Você ia me forçar, né? Assiste. Se tu não me seguir, eu vou te mandar os vídeos iguais, né? Não, mas eu passei por isso. Cara, o que eu olho aqui? Primeiro eu tenho que saber que conhecimento eu preciso para chegar onde eu quero, né? Então, tu falasse aí, cara, qual conhecimento, né? E não é e se dedicar, escolhendo um, né? Escolhendo, não é invalidar. Eu acho que tudo soma, mas não pode chegar num ponto de te confundir, né? De, cara, esse aqui é parecido com esse, mas é um pouquinho diferente. Cara, daqui a pouco começa uma salada e a gente não executa nada, né? Tem um cara que eu sigo, que é um dos maiores especialistas, se não o maior no Brasil, né? O Christian Barbosa. Sim, esse cara é fantástico. Administração do tempo, né? E essa é da vida, né? Da não vida, do tempo, né? Da vida.
e que tu percebe justamente isso, como é o desafio de tu pegar o que realmente importa, botar na prática, não adiar, fazer as coisas que têm que ser feitas. E numa empresa, isso define tudo. Se a meta do mês vai ser batida ou não, se ela vai poder se transformar numa empresa que melhore em todos os aspectos, não só de resultado, Sim. mas de ambiente de trabalho, de todos os fatores. E quando tu identificou isso, tu vai ver, cara, que às vezes isso foi passado na integração e nunca mais, num treinamento de vez em quando, não tem uma constância, sabe? E tu vai ver, eu costumo dizer, os melhores jogadores do mundo, aí pega o Messi, Cristiano Ronaldo, etc., um cara que já sabe tudo da parte técnica, já ganhou o troféu de melhor do mundo, Sim. não é mais por grana, o cara já tem a grana que gosta, mas ele foi treinar hoje. Hoje ele foi E treinar. chegou antes dos outros, né? Cara, e tem um cliente meu esses tempos que ficou questionando se devia ou não fazer todo dia, né, o acompanhamento, o método. E eu dei esse exemplo e ainda mandei um vídeo não sei se tu lembra, acho que foi o Kleber Machado. Hoje sim, o Rubinho e o Schumacher, né? Quando parecia que o Rubinho ia ganhar a primeira vez. Hoje não. O cara tirou o pé para... Não estou questionando a estratégia Sim. acho que era a Ferrari na época, mas tem muita empresa assim. Hoje sim, está vendo que está dando, mas por algum bloqueio ou do gerente ou da estrutura, etc., acaba tirando o pé e tu pensa, cara, mas estavam tão perto de resolver isso, né? Eu agora, antes de vir para cá, lá na sede da Uni, estou andando lá, diga-se de passagem, que você não conhece a Uni, muito legal, parece uma startup mesmo, né? Como aqui, mas estava na mesa lá, num pedestalzinho, em pé, né? Que parecia aqueles porta-celular, estava o livro do Bernardinho. Transformando o suor em ouro. E é um cara que tive a oportunidade de estar, que nem tu, durante um bom período, dentro de um camarim, antes de uma palestra, que a gente ia estar junto, atendendo um cliente em comum. E em poucos minutos, conversando, tu começa a ver quão o cara tem a simplicidade e a essência do que realmente importa, que ele basicamente resumiu em 2 ações. Quando eu perguntei, cara, como uma história toda de vida, né, cara, de sucesso, né, tanto individual quanto no comando de equipe feminina, de equipe masculina, ganhando campeonato, Olimpíada, campeonato, e tal, sabe? Como tu resumiria isso, cara? E ele falou, Márcio, ou treinar para mim não é negociável, é a essência, treino, esse é o... E muitas empresas não fazem, tu pega lá os últimos treinamentos, as últimas práticas, estão muito longe do ideal. E se mesmo treinando não está performando, não está dando resultado, troca. Né? E eu botei, inclusive, num artigo que eu escrevi para um jornal aqui do Rio Grande do Sul, Jornal do Comércio. Né? Ele saiu um artigo, depois isso virou um capítulo de um livro, de uma coletânea, que é justamente esse método que eu já usava antes, mas não com essa terminologia, mas com essa terminologia muito clara, ou treina ou troca. E o treino tem que ser constante, do que realmente importa. Então, se o cara é bom em tudo menos em saque, quem erra saque não ganha jogo, né? No vôlei, pelo menos. Sim, é clássico. Então, o cara vai ficar treinando saque, até ele ter um índice que garanta a chance de ganhar o jogo. Então, hoje, as equipes comerciais, as empresas e até na área de segurança do trabalho, que é uma coisa que eu jamais imaginava que eu ia ser contratado, e eu comecei a atender John Deere, Todeskine, e uma série de empresas me chamando, a Eletropaulo. Na parte da indústria mesmo? Cara, tanto na indústria quanto, por exemplo, no ramo de eletrificação, que para mim foi o maior desafio até hoje, cara. Uma coisa é tu tomar um choque do 110, outra coisa é tu tomar um choque 220 e ainda viver. Se tu toca em 70 mil volts ou mais, não tem duas chances, sabe? Sabe? Tu nunca pode errar uma vez, ok? Às vezes numa plateia eu pergunto, quem já se separou uma vez de um casamento? Uns caras levantam a mão. Quem já separou 2? Tem Quem tempo. separou 3? Sempre tem um que separou 3. Daí eu brinco com o cara, será que o problema era tu, né? Tipo, tá separando o problema. Mas numa empresa, ou num ramo, por exemplo, de segurança no trabalho, cara,
o cara não pode errar. Se ele errar uma vez, já deu. Então, tu tem que ter toda uma preparação e treinamento diário para que o cara nunca esqueça. É quase que nem quando tu vai decolar o avião, tu vai ver que o piloto, por mais horas de voo que ele tem, ele faz o mesmo checklist toda vez para subir e descer, querendo ou não, mesmo sabendo que está tudo certo, ele vai bater todos os itens, porque o pescoço dele está prêmio, ele está lá dentro, e mais uma galera. Então, hoje um gestor, um diretor, alguém que se preza, que está à frente de uma empresa e precisa de resultado, ele tem que ter certeza que a equipe está aprendendo, corrigindo, buscando os negócios. É totalmente o contrário do que a gente aprendeu na escola. Na escola tá dada a matéria, a prova é na próxima sexta, todo mundo entendeu, dúvidas, ninguém tem dúvida. Chega no dia da prova, 2, 3 vão super bem, um monte estão a pau, e eles estavam na aula, só que de corpo presente, não estava 100% focado e aquele conhecimento não fez parte dele. Então, sobre o item do chá, né, do conhecimento, eu não negocio, sim, isso é importantíssimo, de quando eu vou fazer um trabalho, saber o que realmente funciona, o que está dando certo, o que a galera não está fazendo para botar. Porque depois disso, tu vai trabalhar as habilidades, atitudes do pessoal, sem essa base do conhecimento... Que é levar para a prática a coisa, né? Tem um ditado que eu uso e viralizou uma vez, não foi num podcast, foi acho que num videozinho, que o idiota treinado e motivado, ele esculhamba uma área inteira, né? Às vezes tu vai ver lá, o cara tá motivado e tal, mas ele... Né? A palavra idiota talvez fique forte demais, mas um cara despreparado, destreinado ou às vezes mal intencionado, né? Ele pode influenciar negativamente todo mundo. Porque ele está com a energia clientes. De fazer fazendo errado. Exato. E tem esse outro ditado muito mal. Pior que tá errado convicto, né? Convicto. Não é isso. Quantas vezes tu vê o pessoal, cara, o GPS está dizendo para lá e o cara tem certeza que é para cá e vai ao contrário. A ciência, a tecnologia, às vezes os caminhos já estão mais claros para muitos mercados e muitos não só não mudam, como mudam arriscando. E aí, claro, tu corre vamos dizer, um grande risco de perder equipe, desmotivar, porque hoje as pessoas só querem trabalhar nos lugares que façam sentido, que valham a pena. Sabe, se o mundo acabasse hoje, poxa, eu queria estar aqui com essa equipe, com essas pessoas. A gente sabe que a vida não é mar de rosa, tudo é bom e ruim, mas está valendo a pena, e esse resultado está bacana, estou com um time. E boa parte das convenções eu estou levando uma frase, cara, comprometimento de time, né? Para que o cara entenda que um time treinado e motivado faz a diferença. Um time treinado e motivado faz mais às vezes do que um efetivo maior. Eu fiz sexta-feira passada, retrasada, a minha primeira palestra num hospital militar. Eu já tinha feito um maior hospital, né, do Rio Grande do Sul, os maiores, acho que 4 já tinha trabalhado em projetos diferentes, mas no militar, cara, o efetivo era menor do que de uma empresa privada, né? Mas o comprometimento dos soldados, dos sargentos, dos tenentes, é impressionante, cara. Tu olha tudo limpo, tudo... Coisa que às vezes num hospital mesmo particular, pode ficar alguma coisa em haver, tanto de uma empresa terceirizada ou não, né? Sempre quando vai embora do hospital tem lá uma avaliação, né? Cara, se tivesse que fazer uma avaliação do que eu vi no Hospital Militar de Porto Alegre, impecável, mesmo com pouco recurso. Até as escadas, Maurício, que tem uma parte grande de escada, tinham frases e palavras motivacionais. Tanto para o paciente quanto para a família, aquilo, não desista, percebe. Tu cria um cenário, né, Márcio, que não tem espaço para alguém sair fora desse trilho, né? Não tem espaço. O ambiente já é motivado, é organizado, sabe-se o que tem que fazer, né? Todo mundo sabe o que tem que fazer. Então, naquele ambiente é difícil alguém... Ele pode tentar sair fora, ele que vai sair, né? Na verdade, o grupo vai expelir ele, vamos dizer assim. Então, esse ambiente é o maior desafio que eu vejo. Eu dei um exemplo, né? O soro é o mesmo nos 2 hospitais, mas se aplicar o soro ou errar e aplicar um troço errado, a pessoa precisa estar ali no seu melhor para não errar, né? Porque é uma vida que está em jogo. A mesma pessoa que faz um feijão na cozinha lá do hospital e ele às vezes pode sair ruim,
Se ela fizer na casa dela, com o mesmo saquinho de feijão, mesma marca, provavelmente pode ser que saia melhor. Então, tu fazer o teu melhor em qualquer coisa que tu bote a mão faz uma diferença enorme. E tu vê que nem sempre isso acontece no dia a dia, né? E como consumidores, cara, pega aqui, né, a rua de Pelotas que tu quiser, que tenha 10 lojas, entra nas 10. Nem todas te chamam pelo nome, nem todas a pessoa sorriu, nem todo isso que tu foi até lá para comprar, né? Não está nem indo pela internet. Da presencial, as pessoas não fazem o básico, né? Então, a grande habilidade que eu vejo que, né, seguindo o conceito do chá, é essa, cara, de treinar, de qualificar, de fazer o pessoal sentir evoluindo. Porque se porventura o vendedor ou aquele profissional sair daquela indústria, ele sai grato, ele sai tipo, eu entrei assim, com esse grau e tô saindo assim, ou tô crescendo, né? É o que eu vejo às vezes, Márcio. E, cara, eu sou empresário e também, sempre digo, né, em evolução, né? Porque a gente evolui até o final da vida e, quem sabe, após, Não né? para nunca. Então, eu digo que às vezes a gente percebe que quer se falar algo que não é óbvio, falar do óbvio, mas na crítica, entende? E tu falou do negócio ali da motivação, né? Às vezes, eu vejo que esse colaborador não está fazendo o básico, né? Ele quer ter resultado, mas ele não está ali com a lista dos 30, dos 50 clientes que ele vai ligar hoje, não está organizado, mesmo tendo a ferramenta de CRM, ele não abasteceu, então ele está na empresa dispersando com outras coisas, vibra quando, agora eu vou ter que ir no banheiro, parece que, sabe, aquela pausa, e está insatisfeito. E, às vezes, a gestão também já murchou o balão e não aguenta mais bater no mesmo assunto e, cara, mas como é que eu posso comunicar com esse pessoal de uma maneira mais simplificada? Tu falou do Bernardinho, do simples, né? Que se fala agora também no minimalismo, né? Uma coisa mais simples de entendimento, para ele entender que todos os dias, se ele fizer isso aqui, ele vai ter resultado. E por que que ele não faz? Né? O porquê que ele não faz aqui esse checklist? Cara, eu sei que se eu sentar aqui focado, né, e ligar para 50, é difícil não ter um negócio, né, Márcio? Cara, impossível, porque eu costumo comparar com uma mina, né? Tem gente que vai lá de pá, tem gente que vai com uma retroescavadeira, tem gente que vai, sabe, tem muita oportunidade. Mas em específico na parte comercial, né, que é onde a gente tem mais especialidade, tem uns fatores culturais também, Maurício. Por exemplo, dificilmente você vai lembrar do teu pai e tua mãe dizendo não quero que seja médico, advogado, engenheiro, economista, quero que seja balconista, ou televendas, ou porta a porta. Então, muitos que hoje estão nessa área, ele está pensando num bico ou temporário e ele age assim. Perfeito. Por mais que tu saiba tudo vou ver que se funciona, vai dar aqui. Vou ver se vai dar ele aqui. vai para tentar. É que nem tu, vamos jogar, mas vamos jogar só meio período. Não, se apresentar em campo é para ser o melhor. Então, cabe às empresas, muitas vezes, tornar uma mini universidade corporativa para que pegue aquela pessoa que entrou naquela atividade sem um... Não tem hoje um curso, cara, 4, 5 anos, o cara sair formado vendedor de consórcio. Não tem. Ou de seguros, né? O cara vai fazendo aqui e ali, e se tu pegar e fizer um raio-x na tua equipe, tu vai ver que alguns já assistiram palestra, outros não, alguns têm livro em casa, outros não. Diferente de um advogado, por exemplo, tem OAB ou não? Ah, tá, daí vamos lá. Ah, um médico, fez ou não isso aí. um CRM? Tá certo ou não? Então, na área de vendas ainda está muito carente isso. Então, esse já é uma coisa que o chá resolve, ou pelo menos alivia muito, porque o cara entra e tem que rapidamente desenvolver para ele ter resultado. A outra coisa é uma coisa maior, cara. Não sei quantos milhões de desempregados tem hoje no Brasil. Eu sabia que antes da pandemia estava em 13 milhões, depois da pandemia foi um absurdo, né? Agora eu não sei que número está exatamente, mas são milhares, milhões. Mas se tu for olhar, tem quase mais vaga do que gente para trabalhar em vendas. Se tu pegar todo amigo teu de uma loja, de um negócio, ele está sempre selecionando vendedor, procurando vendedor. Tu provavelmente deve ter um amigo que está desempregado. Não, a gente diz dentro da empresa que sempre tem vaga. Está recrutando sempre. Pode pegar outro ramo, outro nicho. Nós temos 4 negócios dentro da empresa, né? Que é imóveis, seguros, consórcios e crédito também.
em alguma pessoa vai se encaixar. E a gente diz que não é um emprego, é uma possibilidade de tu empreender dentro do negócio. Eu te dou aqui Isso. instalações, internet, todo o material que tu precisa e produtos para trabalhar. Tu precisa de quê? Entender que tu és um negócio, tu és um empreendedor e trabalhar a tua rede de relacionamento e se desenvolver. E a gente bate, né, que nós somos mais que imobiliária, porque a Uni é muito conhecida como imobiliária aqui em Pelotas, por exemplo. Mas nós somos hoje um hub de serviços e a gente traz esse desenvolvimento para as pessoas, palestrantes. Esses dias trouxe um pessoal do mercado imobiliário para falar um pouco, às vezes vem cara da finanças, como é que tu argumenta com um comprador de imóvel que vale a pena comprar o imóvel e não deixar o dinheiro na poupança? E se botar na ponta do lápis, tem vários argumentos. Então, a gente traz esse conteúdo justamente para o pessoal entender que ele pode se desenvolver além do que ele imaginava dentro da empresa. Não, isso é muito doido, porque eu estou usando um exemplo específico. Tem muita gente desempregada, deve ter amigos que por algum motivo estão desempregados, Sim, sim. mas que nem cogitam ou tem algum tipo de impressão da área comercial que ele nem se candidata. Nem se candidata, entendi. Eu tive agora em janeiro, dezembro e uma parte de janeiro na Suíça, cara, não encontra mais frentista. Não tem frentista nos postos de gasolina, não tem cobrador de ônibus, nem de trem, não tem a moça do do estacionamento, é tudo máquina. E aí estava uma discussão aqui, o pessoal, mas e aí, como é que o pessoal vai perder emprego? O cara que é cobrador de ônibus vai fazer o quê? Cara, se ele quiser ser vendedor, ou atender, ou fazer alguma atividade, tem vaga. Sem trabalho, é muito difícil ele ficar. Claro, se ele quer ficar, que nem aqui nessa região de Pelotas, cara, na verdade, mais para o sul, lá em Santa Vitória do Palmar, eu tenho um amigão meu que foi meu vendedor em 1997, 98, cara. Ele era piloto agrícola, em uma parte trabalhava como piloto agrícola e fazia naquele período as safras, e a outra parte ele estava fora da safra, né? Ele estava tranquilo e daí ele trabalhava com venda de seguro. E eu treinei, formei ele. Hoje, né, a gente conversando, ele tem 5 aviões agrícolas em Santa Vitória, uma empresa super legal. Inclusive, meu primeiro voo que eu fiz na vida foi com ele, num aviãozinho Tupi, que ele comprou esse avião depois, é muito engraçado, está lá, e eu falei, cara, ainda existe, ele voa e tal. Mas conversando com ele é muito interessante ver isso. Bem antigamente, o cara que saía e dava aquele rasante no avião agrícola, largando, né, os defensivos, tinha um cara com uma bandeira contra o vento, né, sinalando para onde o cara tinha que embicar o avião, e aí o cara saía correndo mais tanto e com a bandeira para o avião dar a volta e tal. Embaixo do veneno, não existe mais isso. Para ver para onde ia o veneno? Não existe mais isso, é tudo GPS. Se bobear daqui uns dias não precisa nem o piloto, né? Que é uma atividade um pouco arriscada e tal. Se o cara insistir em querer ser o cara da bandeira, cara, não faz mais sentido. Então tem muito mercado, muita gente insistindo, né, ser o cara da bandeira, insistindo ser, né, o frentista, mesmo sabendo que a tendência pode é que terminar. mude. Agora tem um supermercado grande de Porto Alegre, e isso eu já via, né, quem viaja um pouco mais já sabia que existia há muito tempo o autosserviço. Recém foi agora, cara, não faz acho que 2 meses que abriu no meio dos caixas normais o autosserviço, e ainda as pessoas demorando e com medo, preferindo ir para a fila porque ainda não está acostumado. Mas isso é uma questão de tempo. No que eu vejo na área de vendas, consórcio, seguro, o que for, né, o ramo imobiliário, eu dei uma palestra para o Cresci, aqui do Rio Grande do Sul, justamente batendo nisso. Cara, eu conheço um monte de corretor, já fiz várias operações, né, imobiliárias, então eu sei exatamente o que o corretor ideal tem que ter, o que ele não tem que ter e tal. E isso eu dava de graça e dou de graça. O cara pode me contratar para eu falar isso e vai saber, né, que a palestra não é tão barata, mas eu me predisponho às vezes a fazer isso de graça. Em hotel eu faço isso direto também. Só essa semana fiquei em vários hotéis, semana que vem vou ficar em vários. Eu sou um consultor gratuito de hotel. Qualquer hotel que me tiver lá dentro, antes de eu ir embora, cara, devia no mínimo anotar assim, Márcio, porque o dono do hotel às vezes não tem tempo e talvez nem viajou todos os hotéis, não sabe
as sacadas que estão tendo em todo Tá dentro lugar. da operação, né? Então, quantas vezes o conhecimento está gratuito, direto do cliente que está te pagando e os vendedores não percebem isso, né? Não escutam. Ontem fui até as 2 da manhã num cliente que já deixou de ser cliente, virou amigo, né? Porque não deixa mais nem ficar em hotel, já ficamos na casa do cara lá e a gente conversando lá em Santa Maria e eu com papel e caneta, cara, anotando tudo, assim. E ele me dando aula de graça, o cara que já me contrata há mais de 12 anos, dizendo exatamente o que ele precisa para os próximos 12 anos, para o próximo, e a gente ajustando as soluções e montando, né, a palestra ou o trabalho que fosse. Já fiz, teve até programa de TV que a gente fez junto, né, porque agora eu não sou só presencial, eu estou híbrido, né? E ele ainda não. Então a gente estava montando isso para tornar a empresa mais escalável. Então, nem sempre o cara precisa procurar só num livro, ou só na internet, ou só no dia a dia. O cara pode literalmente fazer a diferença. O pessoal da organização, né? Já nos deram quantos? Dizendo Cinco é minutos? a hora de encerrar, então vamos para as mensagens finais. Cara, mas vou te dizer que faltou o A da atitude, eu acho que vem bem de encontro, né, com o encerramento do negócio. Foi muito legal, assim, tudo que tu trouxesse, Marcio, essa experiência, né? Eu, às vezes, como eu te falei, tô no negócio, né? Tu pinga ali, tu circula em vários negócios e tu bebe um pouco de cada fonte ali. Então, tu consegue fazer um misto aí de informações em vários segmentos, né? Uns estão bem, outros não estão bem, e fazendo essa transformação, levando soluções para as empresas, né, cara? Então, é muito bacana, assim, essa troca foi muito boa. E falando do A da atitude, né, cara? Acho que tu já falasse bastante, né, da atitude, mas Eu, a atitude, quando eu monto a estruturada, né, eu me baseei muito na primeira vez que eu fiz um curso sobre isso, chamava uma empresa de Curitiba, o Círculo dos Profissionais de Vendas, que eles criaram as 8 atitudes vencedoras. Em vários clientes meus eu já percebi isso antes mesmo de eu ir lá dar o treinamento, onde eles separaram 8 atitudes que eram comuns aos campeões no que faziam, e não só em vendas. Então, eles pegaram campeões na área de esporte, campeões em N áreas, né? E vários deles estavam gravados. Então, eu lembro da fita cassete, né? A gente botava VHS para assistir e era muito interessante ver nas entrevistas como muitos deles tinham coisas muito incomuns. Mas se a gente espremer todas essas 8 atitudes, né, já que nosso tempo é curto, vamos entregar o fim da história, o spoiler, os campeões no que fazem de todo o Brasil, e muitos deles eu aperto a mão, como foi o caso segunda-feira, o campeão nacional da Tintas Killing, eu olhei no olho, eu conheço o cara, o campeão de seguros na época, né, o campeão da Ordene, né, com produtos. Cara, são pessoas que, resumindo uma frase, normalmente é o grito de guerra que eu uso no final da palestra, é vai que dá. Sabe, o mundo não é perfeito, a vida não é um mar de rosas, tem muito motivo pelo qual as coisas podem não dar certo, mas o cara, o campeão, né, a pessoa que hoje dá resultado acima da média, tem alta performance, daí bota o nome que quiser, né, é aquele que, e se der certo, cara? E se... Tudo bem, talvez a gente não ganhe, mas e se a gente conseguir melhorar isso? Se otimismo. O cara está em 10º lugar e ele pula 5, cara, fica em 5º, talvez ele não vá ganhar o prêmio de primeiro, segundo, terceiro, talvez ninguém vai saber, né, ainda o nome do cara, mas ele evoluiu 5. Então, essa pequena vitória diária é o que mais eu tenho falado. Tem uma letra de uma música que eu gosto muito, do Rapa, que diz: a vitória de um homem às vezes se esconde num gesto forte que só ele pode ver. Tem vezes que tu nem vai perceber o quanto o cara estava abatido e melhorou, porque por fora as pessoas, né, têm um personagem, conseguem interagir, mas quando aquela criatura, cara, consegue fazer uma vitória e uma sucessão de vitórias, mais cedo ou mais tarde isso aparece, quer seja para cliente, para família, para os amigos, para ele mesmo, e esse é uma coisa que tu não consegue fazer por ele, né? Eu não consigo escovar os dentes por ele, né? É o cara que vai ter que ir no dentista, é o cara que vai ter que tomar. Então, a mensagem final, assim, pelo menos da minha parte, as atitudes são quais são as coisas que estão te fazendo a diferença e que não depende de governo, não depende do teu gerente, não depende se está sol ou chuva. Quais são as coisas que estão no teu alcance e que, cara, se o mundo acabasse hoje, cara, eu fiz o tema de casa.
eu fiz por merecer, missão cumprida, sabe? Claro que queria melhorar, queria crescer, mas se acabasse agora, eu tô do tamanho que eu mereço. Essa é mais ou menos a minha ideia atual, né? Cara, eu concordo plenamente com isso. E tu falaste ali, o cara que vai que dá, né? E eu vejo que esse pessoal, né, que tá no topo, quem mais vende, os problemas, ele é pequeno aos problemas. Ele deixa, eu costumo dizer, deixa os problemas do tamanho que eles são, não aumenta o problema. Tem um Exatamente. amigo meu que diz, cara, para mim quase nada é problema. A energia vai para onde? Se ele não fica remoendo coisas que não deram tão certo, que eu nem vou dizer que não deram errado, porque de tudo a gente tira um proveito, mas que não deram tão certo, cara, eu vou botar energia em fazer, em produzir, e o vai que dá que tu falaste. Então, o cara, ele tá ali, ele desvia, cara, das dificuldades, né, do que surge, dos obstáculos, e segue o percurso. Ah, vai atrasar um pouquinho, tirar o pé, desviar, vai, mas ele vai voltar para a Como é pista. que é? Você está cansado, descansa, não Descansa. para, né? É isso, Mas uma cara. coisa que tu falasse hoje também para mim é importante, cara, e acho que é legal compartilhar, pede ajuda. Se não sabe, terceiriza, se não sabe, pede ajuda. Eu, todas as vezes que vi um projeto dar certo, nunca é mérito de um só, sempre tem mais de uma pessoa envolvida em maior ou menor grau, quer seja, né, num projeto direto ou afastado, mas se não sabe, pede ajuda, não fica remoendo um problema que às vezes um colega ou alguém muito próximo já solucionou. Então, hoje foi um case disso, né? Tu viu o quanto no meio da viagem, hoje foi um dia extremamente atropelado, tu conseguiu em 2 minutos conectar com uma pessoa que resolveu um problemão que eu nunca tinha visto, não conhecia, né? Então, através do amigo, às vezes tu tem soluções, e isso é muito mais bacana a jornada, quando tu sabe que tá com gente que vale a pena. Então, se tiver que dar uma mensagem final, né, um ditado da minha avó, diz-me com quem andas, que eu te direi se vou contigo, né? É Tu isso. escolhe quem quer seguir. Pô, vai É colar no isso, é isso, Maurício, é tu já isso. sabe onde vai dar. Vai colar no Boca Aberta, então cola em quem vale a pena. É E isso, isso cara. não quer dizer grana, não quer dizer status, é cola em quem Eu vai vejo te uma completar. confusão aí, sabe, Márcio? Aquilo, tu é a média das 5 pessoas que muita gente fala, né? Te conecta, teu network. Eu sou apaixonado por network, acho que é um tema que eu sou assim e pratico bastante, mas tem uma confusão aí, cara. Eu vou pegar o cara que é o mais rico da cidade, eu vou tentar lá ser amigo do cara. Cara, não é isso o network. E é o que tu falou, tu entrega, tu tem de volta, tu entrega, ninguém tá medindo nada, tu leva conhecimento, te lembrei de ti no negócio, e é o que tu falaste, né? Não sabe, mas tu conhece quem sabe. Então, no momento que tu precisa, cara, vai cair a solução. E, obviamente, tem que ser um cara que tem uma boa vibração, né? Um cara, uma moça, né? Que tem uma boa vibração, que é bom de estar junto. Eu te basta, eu não estou vibrando legal, aí vou aprofundar um pouquinho mais no comportamento. Cara, o que eu preciso fazer para ser um cara agradável, né? E, Para é- tu e, querer vir almoçar comigo, né? né, e a questão do network é muito interessante também, viu? O conceito que eu sempre carreguei. Não é te aproximar de alguém ou de uma instituição para ver um dia que ela pode te auxiliar, né? É o que tu pode auxiliar essa pessoa que a reciprocidade acontece natural. Então isso, por exemplo, uma palestra que eu faço muita palestra para o cooperativismo de crédito, não só Sicredi, Cicobi, Unicred, a Unicred aqui de Pelotas, durante um ano eu fiz um trabalho. Às vezes o cara se encosta para ver o que ele vai ganhar, qual é o benefício, pensando no umbigo. E funciona ao contrário, é o que eu posso auxiliar essa Não é entidade, sustentável, né? auxiliar o negócio, que daí tu tem o benefício e ela circula, né? Então, quando te encosta em alguém só sugando, a pessoa sente, ela percebe, não vai durar muito tempo. Repele. Quando é recíproco, aí a magiquinha acontece. É isso. Cara, baita mensagem. Obrigado. Queria te agradecer mais uma vez aí a parceria, Tamo junto, cara. esse Vamos network tornar que não isso é de hoje. E muito quero, cara, finalizando aqui, eu quero agradecer de novo as marcas que apoiam o Unicast, né, que hoje são várias, né? Está crescendo. Hoje falei com uma outra pela manhã que vai entrar provavelmente. Então, a Rio Santo é uma que eu quero chamar a atenção, que é uma segunda marca, vamos dizer, do Grupo Porto 5, que é voltada para empreendimentos especiais, vamos dizer assim, empreendimentos de alto padrão, empreendimentos de hotelaria, multipropriedade, condomínios horizontais, entre outros. Então, tudo que é projeto personalizado da empresa e voltados aí para esse público, vai assinar com a marca Rio Santo, que estava na tela aí. Tu pode botar ali,
Só o pessoal já ir conhecendo a marca. Obrigado. Consórcio Uni também é uma marca do Grupo Uni. Porto 5 Empreendimentos, não esquecendo, né, a origem do negócio. Porto 5 lançou 34 empreendimentos em 10 anos, entregou o 27º na semana passada. Eu fui no evento ali no Coquetel, lindíssimo empreendimento. E aqui a Rio Santo apresentando a marca. O pessoal já está fazendo um trabalho de marketing, mas neste mês ainda vem ao mercado o produto, né, o primeiro empreendimento da empresa em Canela. Em breve aí teremos mais informações. Então, em resumo, é isso, Márcio. Bacana. Sei que tu vai seguir viagem agora. Bora. E o Márcio é um que rega muitos relacionamentos. Vai lá, como é que é? Tem o aniversário do tio Vai em ser Santa um Vitória. cara. Tu nem falou que tu vai para Santa Vitória também em Minas, né? Isso foi um doideira. Só para terminar, cara, não perde essa. Isso, não é, eu tô indo para Santa Vitória aqui no Rio Grande do Sul. E terça tu vai para onde? E hoje bati a compra das passagens para Santa Vitória também. Tu sabia que existia Santa Vitória em Minas? Não, e de todas as cidades do Brasil, tu ir com o mesmo nome em estados diferentes, vamos ter que estudar isso aí, né? Vamos ter que estudar. Isso aí foi a lei da atração aí, Cara, de hoje. ou eu tava tão desejando para Santa Vitória que Papai do Céu deu 2, né? Para poder ficar mais tempo. Que maravilha. Então tá, obrigado, pessoal. Quem assistiu aí, muito obrigado. E se tiver dúvida e quiser, segue o cara lá, @Márcio Mâncio, tudo junto? @Márcio Mâncio, com CIO no final, né? Mâncio, tudo junto. Segue lá, curte. Não esquece o I, senão muito fica Márcio conteúdo Mâncio. grátis. Muito conteúdo lá de graça para você. O Márcio, além de palestrante, tem infoprodutos também voltado para a área de vendas, liderança. E no Instagram dele tem muito conteúdo. No Instagram e YouTube, né? Exato. Muito conteúdo ali free. No YouTube é Márcio Mâncio Vendas. Márcio Mâncio Vendas. Segue lá. Valeu, pessoal. Um abraço. Fui.